Valendo? Então, bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação do relatório do segundo quadrimestre da saúde, respectivo aos recursos recebidos e investidos e à produção de serviços ofertados no nosso sistema municipal de saúde. O segundo quadrimestre, então, ele pressupõe o período de maio a agosto, né? É um período legal, uma apresentação importante e legal, necessária para fazer o monitoramento dos investimentos da saúde, assim como a evolução do plano e do planejamento de saúde previsto no Plano Municipal de Saúde, que está em vigência de 2021 a 2025. Então, Juí, pertencente à macro-região missioneira, né? Faz parte da 13ª Região de Saúde, coordenado pela 17ª Coordenadoria de Saúde. Né? Vinculado a uma regionalização da saúde, né, da 17ª, com 20 municípios, nossa população do censo de 2022, aproximadamente 85 mil habitantes. Nossa rede assistencial, vinculada à gestão plena da atenção básica ampliada, com 23 equipes de atenção básica, 15 equipes de saúde bucal, uma equipe prisional, UPA, SAMU, Policlínica, CAPS, Centro de Referência Regional do Autismo, um centro especializado em reabilitação, a farmácia municipal, 4 farmácias distritais, um SAI, vigilâncias, o CEL e o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Alguns programas aderidos pelo município, né, só para chamar a atenção, durante esse período do Plano Municipal de Saúde, e também, aos programas do governo do estado. Então, quanto aos recursos recebidos nesse segundo quadrimestre, de maio a agosto de 2024, uma regularidade na transferência dos recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Quanto aos recursos do governo estadual, um montante mensal em aproximadamente R$1.100.000 nas diferentes ações, né, destinadas de recursos. Quanto aos recursos da União, que totalizam mensalmente em torno de R$1.987.000, né, também nas diferentes ações transferidas para o município, também regularmente transferidas, né, totalizando em torno de R$3 milhões de recursos vinculados tanto ao governo do estado quanto ao governo federal. Aqui a gente tem uma tabela de apresentação das principais despesas vinculadas à saúde, né, onde a gente tem folha de pagamento, prestação de serviço, os exames laboratoriais, investimento em medicamentos e o subtotal no final da linha. Aqui, já acumulado, né, desde o início do ano, vamos fazendo esse acompanhamento, chegando num total lá de investimentos já em torno de R$68.800.000 nessas principais contas, né? Aqui é a fonte do investimento, né, da onde a gente vem retirando esses recursos para fazer esse custeio, tanto dos recursos próprios, recursos da União, recursos do Estado. Chama atenção a utilização do recurso vinculado da União, onde a gente vem utilizando o máximo possível desses recursos que vem, até para fazer o custeio das ações do serviço de saúde. Nesse quadrimestre, então, quanto à previsão de arrecadação, a receita realizada, né? Então chegamos a 65% da receita estimada nesse período, com em torno de 43 milhões de despesas empenhadas e 40 milhões efetivados e pagas, num índice de 20,93% de investimento de recursos próprios da saúde. Aqui uma tabela mostrando, então, consolidando esses recursos da fonte municipal, estadual e federal, né, mostrando um investimento de em torno de 20 milhões de recursos próprios, 4 milhões de recursos estaduais e 14 milhões de recursos federais nesse período. Quanto às ações e serviços desenvolvidas e destinadas nesse período desse quadrimestre,
Então, temos essa tabela aqui, o comparativo tanto do primeiro quadrimestre quanto do segundo quadrimestre. A primeira parte em cima mostra os serviços desenvolvidos e os atendimentos ofertados na rede básica do município. Vocês podem perceber que no primeiro quadrimestre chegamos a 88 mil atendimentos, no segundo quadrimestre em 87.900 atendimentos, muito próximos um dos outros, né, mostrando um número bastante importante no número de atendimentos dessa rede, que tem uma cobertura de 100% da população. E embaixo, os serviços adicionais à nossa rede de atenção básica, atendimento na modulada, UPA, SAMU, Policlínica, os CAPs, o CEL, SAI, número de viagens, que chama atenção, expressivo número de viagens aumentados nesse segundo quadrimestre, né, em virtude principalmente da busca por atendimento especializado pelo Estado. As pessoas transportadas e as ações do Sereste, que também teve um incremento bastante importante nas ações de saúde do trabalhador nesse segundo quadrimestre. Um trabalho bem importante realizado pelo Sereste. Quanto ao Plano Municipal de Saúde, então, o plano que está em vigência, né, que vai até 2025, nas diferentes diretrizes, né, então temos 4 diretrizes no nosso plano. Essa primeira, que é aprimorar o modelo de gestão com centralidade no usuário, gestão participativa com foco em resultado, participação social e financiamento estável. Todas as ações efetivadas ou em processo de efetivação. Então, todas já foram iniciadas, todas estão em acompanhamento, em monitoramento, e boa parte delas já efetivadas e mantendo o seu fluxo de acordo com o que foi planejado junto com o Conselho Municipal de Saúde. Na nossa segunda diretriz, que é adequar e atualizar a infraestrutura e serviços de saúde do município para atender às demandas da população e os processos de trabalho da equipe também, todas em processo de implementação e outras efetivadas já em 100%. Né? Muitas em processo porque tem muitos dos serviços que ele não finda, né? Ele continua sendo acompanhado durante todo o período. Né? Nossa terceira diretriz, que é garantir acesso a serviços de saúde, educação, promoção, prevenção de doenças e agravos, tratamento e reabilitação no âmbito individual e coletivo, a partir da organização e funcionamento da assistência integral, qualificada e resolutiva. Também as nossas metas já em andamento, muitas delas também efetivadas, né? E uma boa parte delas em processo. Né? Por exemplo, implantar o teleagendamento de consultas, no qual a gente já implantou em pelo menos 3 unidades. A ideia é até o final do plano municipal de saúde, a gente tenha isso consolidado em todas as unidades. Aqui segue a nossa terceira diretriz, que é a mais densa delas, né? Então, apresentando as ações do lado. E a nossa quarta diretriz, que é consolidar a educação permanente como estratégia de atualização e qualificação profissional e articulação entre os pontos de atenção à saúde das diferentes redes assistenciais. Também todas já iniciadas, boa parte já efetivadas, né? E fazendo o acompanhamento de pelo menos mais 2 metas aí que a gente precisa desenvolver até o final do plano que finda 2025. Esse é o nosso relatório do segundo quadrimestre. Ficamos à disposição para questionamentos. Muito obrigado.
Tá, deu? Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2024, né? Que trata, então, evidencia os dados de forma resumida do balanço orçamentário, das despesas, da receita, das metas, dos limites, resultados e índices de endividamento, enfim, em obediência ao que dispõe, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para a apresentação dessas metas em relatórios quadrimestrais. Então, segundo quadrimestre de 2024, vamos dar início à apresentação. Aqui tem um breve negócio, seria conceitos, né? Breves conceitos de receita e despesa, tá? Orçamentária. Então, vou passar direto, porque isso aqui já é de conhecimento de todos. Vai ficar gravado, vai ficar na live e também aqui nos jornais da Câmara. Então, nós vamos passar os conceitos e vamos diretamente aos resultados, aos valores da execução orçamentária. Período de janeiro a agosto de 2024, de forma consolidada, balanço orçamentário. Receitas correntes, receitas de capital e receitas intra-orçamentárias. Os grandes grupos ali, as categorias econômicas. Na segunda coluna nós temos a receita, as previsões, né? Com a receita corrente 629 milhões, 456.800. Na terceira coluna, a realizada, 409 milhões, R$ 96.514,41. E a realizar seria na quarta coluna,
Um percentual realizado de 64,99%. A receita de capital, a previsão de 15.734.200, foi realizada 7.119.633 centavos. Então, ainda a realizar 8.614.561 reais e 36 centavos, sendo um percentual de 45,25%. Só observar que a receita de capital ela está nem 50% realizada em função da operação de crédito. Nós temos uma operação de 10 milhões e ela foi realizada, então, até o momento, 2.524.000. É uma operação que ela depende de desembolso, execução orçamentária, então ela vai passar um exercício. Ela está toda ela prevista aqui, mas está sendo executada dessa forma. E a receita corrente temos 64, um pouquinho abaixo do que seria uma média para 8 meses de 66%. Então, nós temos o total das receitas ali embaixo, de 719.820.200 reais, nós temos realizado 472.321.949 reais e 39 centavos, representando 65,62%. E aqui está de forma gráfica aqui, né, de pizza aí, demonstrando o percentual, o que representa do todo. Lá. As transferências correntes são a maior parte, né, depois vindo serviços e taxas, serviços e aqui os impostos de taxa, né? Da parte da despesa, nós temos também a despesa corrente, a despesa de capital, a reserva de contingência e as despesas intra-orçamentárias. Tá? Esses 4 grupos aí nós temos, então, a despesa corrente como a dotação atualizada, já com as suplementações, R$ 594.455.157,15. Desta, então, já foi empenhada R$ 392.865 com R$ 257,49. O percentual de 66,09 é percentual empenhado sobre a dotação atualizada. Então, ele representa, então, os 392, 66% da despesa da dotação. Aqui nós temos dentro ali os maiores subgrupos, que é a despesa de pessoal e outras despesas correntes. Então, praticamente toda a nossa despesa corrente fica dentro dessas subcategorias. Despesa de capital, nós temos uma previsão atualizada, uma dotação, né? Aliás, uma dotação de R$ 66.880.174 reais, e onde foi empenhado 45 milhões, representando 67,29% da despesa. Ela é composta por investimentos, né, inversões e amortização. A maioria está prevista lá em investimentos, 62 milhões. A despesa intra-orçamentária de 85 milhões, então já realizou 57, já executamos 57, desculpa, e então, onde está demonstrado 66% lá do orçamento. Nós temos ainda um saldo de dotação não empenhada de R$ 252.246.981,34, que serão agora executadas, então, empenhadas agora a partir nesses últimos 4 meses, que é o terceiro quadrimestre. Aqui também está uma representação gráfica do quanto a despesa ela representa no nosso orçamento, né? Então, nós vemos que a despesa corrente é a maior. As outras despesas correntes, desculpe, a despesa de encargos é a segunda, e depois ficam as outras de menor número, não importância, mas números no orçamento. Aqui tem um gráfico que estou representando também de forma de barra o quanto nós arrecadamos, né? Então, as receitas e despesas. O azul é as receitas e o verdinho as despesas. Então, nas correntes, nós foi arrecadado os 409 milhões e a despesa empenhada, comprometida, 392 milhões. Na despesa de capital,
nós temos ali a receita de capital de 7 milhões e uma despesa de 45. Isso porque parte dessa despesa de capital está sendo feita, a grande maioria está sendo com receita corrente, né? Então, a receita corrente está pagando, está fazendo os recursos que estão fazendo a despesa de capital. E lá na intra-orçamentária, ela está com 56 de receita e 57 milhões ali de despesa, tá? Dentro do que sempre é do comportamento dela normal. Nós temos aqui a despesa, mais um quadro aqui demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. Então, as receitas previdenciárias, a previsão atualizada delas, olhamos aqui embaixo, 122 milhões 160 mil reais, tá? A receita do Previjuí, da previdenciária, ela é apresentada, então, comparando 2023 com 2024, ou seja, 2024 com o realizado em 2023. Então, nós temos ali, em 2024, o total da nossa receita realizada, 81 milhões 887, e o total da receita de 2023, 81 milhões 423. Então, houve um pequeno, quase, por exemplo, acréscimo em relação ao ano anterior, né? A receita está sendo quase que a mesma do ano passado. Claro, se nós olharmos para os elementos ali que compõem a receita corrente, nós vamos ver que houve um não atendimento da meta da receita com relação à receita patrimonial, se refere às aplicações financeiras, os rendimentos do Previjuí, que nesse ano ele tem dado menos, então, do que o ano passado. O ano passado foi um ano mais... foi melhor, então, essa conta dentro da receita patrimonial. Os demais, elas tendem a seguir, então, o que foi atualizado dos salários, da atualização salarial, e aplicado as alíquotas, então, ela reflete aquilo ali. Então, praticamente, a receita patrimonial, ela trouxe a nossa arrecadação deste ano equivalente à do ano passado até o quadrimestre. Aqui nós temos a parte da despesa previdenciária, que tem a dotação, e também a despesa liquidada lá até o até o segundo bimestre de 2024, comparado então com as de 2023. Na despesa já é diferente, nós temos um comportamento padrão, normal, né? Como sempre, do ano passado, com poucas alterações em função, né, somente os benefícios ali, que teve um leve aumento, né? E as outras despesas praticamente foi menor, né? Foi menor lá, né? Então nós temos esse comportamento da despesa atualizada, dotação 99 milhões 317, sendo a despesa liquidada até o bimestre de 2024, 49 milhões 460 e 23, 44, 451. Já o resultado previdenciário, aqui mais embaixo, de janeiro a agosto, as receitas, como visto antes, 81 milhões 887 mil 784 reais 69 centavos, menos as despesas, com 48 milhões, que esta é a despesa previdenciária só, né? Aquela que está lá em cima, não entra o outro item ali. Então, com o resultado de 33 milhões e 600 mil 826 do exercício, onde está demonstrado aqui embaixo o rendimento de aplicação em fundos, 14 milhões. O saldo disponível financeiro, então, de agosto de 2023, o total, nós tínhamos 300 milhões 754 454.018 centavos reais. Agora, agosto de 2024, nós temos 318 milhões 122.089 reais e 87 centavos. Uma variação nesse período de 5,77. Agora nós passamos para as metas de resultado primário e nominal. Aqui nós temos, então, as receitas primárias, com a previsão atualizada, e as receitas realizadas na última coluna, até agosto. Então,
Lá temos a receita corrente, depois nós temos a receita primária corrente, e logo embaixo vem a receita de capital, com as deduções, onde nós temos a receita primária capital. A receita primária total, ela é formada, então, pela receita corrente primária e a receita de capital primária. R$ 569.303.500 era a previsão atualizada da nossa receita primária. Realizamos 374 milhões. Aqui, nas despesas, onde demonstra o resultado primário do lado das despesas. Despesas atualizadas, nós temos a despesa corrente, primária corrente, 576 milhões, já com as deduções ali, e depois a despesa de capital, com a primária de capital, 62 milhões. Onde nós temos um total, então, a despesa total primária prevista de 639 milhões, 325.241 reais e 73 centavos. Do lado da dotação, da previsão. Na execução, nós temos até agosto, então, 353.738.838 reais e 32 centavos de despesa primária, mais os restos a pagar, que elas também entram para o cálculo. Então, nós temos um resultado primário de 11 milhões, negativo, né? 11.826.883 reais e 9 centavos. Onde nós tínhamos uma meta fixada na LDO de 35.232.600 reais. Negativo, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos uma previsão de valores negativos 35 milhões, ele caiu para 11 milhões negativos. Significa que a nossa receita, que era muito menor que a despesa, agora ela está já está se aproximando quase num equilíbrio. Então, consideramos um resultado favorável no sentido que as nossas receitas, elas foram mais, na execução, foram melhores do que a despesa, que a prevista. Tá? Resultado nominal, vamos ver aqui, ela é comparado um exercício anterior com o atual, né? Nós temos o saldo de dezembro de 23 e o saldo de agosto agora de 24. Então, trata da dívida consolidada, tem a dívida em si, a bruta, que é 52 milhões em 23, agora ela ficou em 51 milhões 494 mil ali. Menos as deduções, nós temos uma dívida consolidada líquida de menos 74 milhões e 900 em 2023 e agora em agosto, menos 80. Então, a nossa disponibilidade, elas também cresceram um pouco agora nesse período, com relação a dezembro, porque dezembro é final de exercício, sempre se faz o ajuste. E o nosso resultado primário nominal ficou em R$ 5.945.771,99. A meta prevista na LDO era R$ 2.998.000. Então, significa que a nossa receita, de acordo com a previsão dada na LDO, ela se comportou melhor. Nós estamos ainda com um resultado positivo em relação a esse resultado do nominal. Nesse período agora de 2024. Aqui temos os demonstrativos simplificados, que é da aplicação em educação e saúde, né, de acordo com a LRF, nós temos que demonstrar, onde nós temos uma receita para aplicar, né, a receita de impostos próprios e transferências, onde é aplicado 25 de 197 milhões 386.960 reais e 80 centavos. Aplicando os 25, então nós deveríamos aplicar 53.816.265 reais e 4 centavos, resultando então num percentual de 27,26, onde teríamos que aplicar no mínimo 25, então está sendo acima. O Fundeb da mesma forma, 41.998, que seria o valor dos 70%, né?
nós aplicamos 33, aliás, a receita do Fundeb é 41 milhões 988, que é a receita que está lá. Aplicando o valor aplicado na educação, os professores, a remuneração dos professores, foi 37 milhões 611 303 reais e 33 centavos. Isso representa 89%, onde o limite mínimo é 70%. Então, atingido também essa meta, esse limite da educação. Despesa com serviços da saúde, público de saúde, já foi apresentado aqui anteriormente, a mesma receita de 194 milhões lá, se foi aplicado, então, 40 milhões 699 R$1.095,62, representando 20,93%, onde a regra, o limite constitucional, o índice era 15%, é 15%, né? O município atendeu. E aqui está demonstrado em gráfico, o amarelo, a cor amarela ali se representa, então, os índices que deveríamos atingir, deveríamos aplicar, e o verde é o que realmente nós aplicamos, né? 27,26 na educação, no MDE, 89 no Fundeb e 20,93 na saúde. Aqui nós temos demonstrativo da operação de crédito e despesa de capital. Também um relatório resumido, né, da execução orçamentária, onde traz a nossa margem ali a nossa despesa, a regra de ouro também vem tratar aqui, né? Nossa receita de operação de crédito estava prevista para 10.230.400. Foi aplicado no exercício, então, de janeiro a agosto, 2.524. Isso é a previsão da receita. Na despesa de capital, na linha de baixo, então, tinha uma previsão de 68 milhões e foi aplicado 20.110.295 reais e 60 centavos. Isso significa que nós atendemos essa regra, porque a nossa operação de crédito ela está bem inferior ao montante que nós aplicamos em despesa capital. Então, nós temos a receita de alienação, que é outro item que nós devemos atender. Nós tivemos este ano a receita de capital de alienação de R$ 1.227.460,69, onde foram aplicados em despesas liquidadas, né, R$ 227.223. Tá? Isso é despesa de capital. O resultado de 2024, nós temos R$ 1.237,69. Com o saldo do ano anterior, de R$ 1.160.857,07, nós temos, então, um total a aplicar, então, de R$ 2.161,94, que está dentro, R$ 94,76, que está reservado no recurso de alienação de bens para ser aplicado nesse item. Tá? Aqui nós temos o quadro dos índices, né? Lembrando que esse quadro aqui é sem o legislativo, nós temos só a despesa de pessoal mais as garantias, a dívida, a operação de crédito é só sem o legislativo. Então, a nossa receita ajustada para cálculo da despesa de pessoal ficou em R$ 553.906.908,39, representando, então, do executivo, a direta e a indireta, 49%, 64%, aliás, resultando num índice, né, de 49%, 64% sobre a receita de capital, da receita corrente líquida, desculpe. Nossa despesa de pessoal deu R$ 274.552.740,09. Essa despesa é cumulativa, né? O mês atual mais 11 meses anteriores. Basta que nosso limite era 54, nosso limite máximo, o prudencial 51,30 e a gente está em 49,64. Significa que foi emitido um alerta, né? Que nós estamos acima do limite de alerta pelo tribunal.
Na dívida, nós temos a receita para efeitos da dívida, R$ 558.940.692,39. E a nossa dívida consolidada líquida, ela está negativa, 80 milhões negativo. Significa que nós temos uma boa folga, eu diria assim, porque o limite definido pelo Senado é 120% da receita corrente líquida. Isso atende esse limite também. As garantias nós não temos, tá? E a operação de crédito também da mesma forma. Nós temos o limite é o mesmo, 558 milhões lá, da receita, o limite a receita corrente líquida para efeito desse limite, né? Onde as operações de crédito elas atingiram R$ 2.524.017,63, representando 0,46% de um limite que o Senado estabeleceu, que é 16% sobre a receita corrente líquida. Aqui as despesas de pessoal, então, do Poder Executivo, ela está só a despesa de pessoal. Então, a receita corrente líquida, a base para o cálculo está lá em cima, 553 milhões. E a despesa, repetindo aqui, então, 49,64%. A despesa do pessoal do Legislativo, a mesma receita corrente líquida como base, representa 1,36%, tá? Onde tem um limite de 6%. E aqui, consolidado. Os dados consolidados, limites consolidados, então, né, para efeitos da gestão fiscal. A despesa de pessoal consolidada, então, com o Executivo e a Câmara, a administração indireta também, todas, está em 51%, né, de um total, de um percentual definido na lei, que é 60%. Está dentro desse limite, estamos atendendo. A dívida, aqui também, ela se repete, nós temos uma dívida líquida de 80 milhões, em função do que das nossas disponibilidades serem altas, né? Então ela fica negativa, onde tem essa boa margem aí. Garantias de valores não temos, e operação de crédito também, então, as internas e externas. O limite ali é 16%, nós estamos em 0,41%. Significa que nós temos, e antecipação de receita nós não temos, então nem vamos falar. Aqui está o gráfico, então, né, onde os limites que nós devemos atender e aonde a gente está hoje, a situação que nós estamos, que é o verde, né? O Legislativo está com um gasto de 1,36, com um limite de 5,7, que é o prudencial, né? Que é aliás, o prudencial, esse aí. E o Executivo, 49,64, com um limite prudencial de 51,30, e o total 51% para 57%, que é o total do prudencial consolidado. E aqui nós temos, então, mais um quadro demonstrativo da dívida consolidada líquida, só para abrir aquilo que já foi falado antes lá. A dívida consolidada, na primeira coluna, nós temos o saldo de exercício de 23, e ali nas outras colunas, a segunda, e terceira e quarta, lá, é os quadrimestres. Na primeiro quadrimestre foi um valor, agora nós temos no segundo quadrimestre. Então, a nossa dívida consolidada líquida, bruta, no segundo quadrimestre estava em 51 milhões. Está hoje em 50.494.921,88. No primeiro quadrimestre, ela estava com 50 milhões, 420.390,62. Ela cresceu um pouquinho em função justamente dessa operação de crédito que está em andamento, que é a construção das casas do Tancredo, que ela está sendo desembolsada, né, de forma na medida que é executada. Ela vai passar este ano, talvez o ano que vem ainda, uma boa parte do ano para fazer todos os desembolsos, então ela vai crescendo de forma a atingir o total desse empréstimo. Então temos os empréstimos ali e os financiamentos, parcelas da dívida. Então nós temos um total ali embaixo de deduções de 132 milhões do segundo quadrimestre, onde dá
uma dívida consolidada líquida de 80 milhões. Então, essa é a composição da nossa dívida. Por que ela chegou a líquida ali? Então, é esses cálculos que a gente está apresentando. A receita para esse cálculo é 558 milhões, então 940 mil, né, R$ 692,39, o que nós atendemos, então, a nossa resolução do Senado Federal, que dá os limites para nosso endividamento. E aqui um pouco um detalhamento da execução da despesa por função, só para deixar, para posteriormente também, quiser fazer uma pesquisa, ter uma informação, quanto que a gente executa até o quadrimestre, então agora agosto de 2024, até o segundo quadrimestre, que o município executou a sua despesa, enfim, né, por função. Nós temos energia, educação, saúde, previdência, ele está numa disposição ali, não dos maiores, mas é pelo número, né, da função lá do... Então, do total de 772 milhões, 814 mil e 241 reais e 73 centavos de dotação, né? Depois já vê que nós temos no outro quadro, na outra coluna, despesas 494 milhões total, representando, então, um empenho sobre a dotação de 64%, 64,05%. As nossas maiores funções ali, a energia, né? Ela está com 95 milhões, educação 102 milhões, saúde 83 milhões, depois vem a previdência 48, administração 39, os encargos 36 milhões, e assim vem diminuindo, não pela importância, mas pelo valor que cada uma função dessas agrega na execução do orçamento. E aqui, um valor, a execução da despesa por órgão, então, está consolidado ao todo, que foi empenhado nessa primeira coluna de empenho, e nós temos ali, então, a Câmara com 6 milhões, em absoluto valores, né? 6 milhões, o Poder Executivo 338 milhões, o Previgi com 49 milhões, o DEMEI 99 milhões e o DEMEI Geração na casa de 1,5 milhão, né? Onde dá o total ali. Então, são essas. A participação na despesa geral, lá, então, quanto representa, são vários números, índices percentuais lá, mas fica registrado para um comparativo, né? Então, seria essa aí, as informações que nós temos. E eu quero deixar, então, a palavra aberta ou alguma pergunta. Nós temos hoje pessoal da contabilidade aí, nossos colegas já queiram agradecer antecipadamente a Vera e a Rose, que trabalham nessas informações, nesses dados aí, todos os meses, todos os quadrimestres, né? Todos os dias estão lidando. E agradecer também a todos, né, que participaram. Mas continua aberta aí a palavra, se há alguma manifestação. Não tendo, então, nós agradecemos então a participação de todos e muito obrigado e um bom dia a todos.